Opa, economia? E agora? E agora a gente vai falar sobre a China e o lockdown. Enquanto no Brasil estamos chegando já próximo de momentos mais confortáveis com a pandemia, com inclusive o ministro da Saúde já tirando o alerta, na China há agora muitos municípios, grandes metrópoles, que estão com tudo fechado. E o que esse fechamento na China pode fazer com a economia mundial, com a economia global? O que esse fechamento pode atrasar de certa forma também o investimento que é feito na Bolsa e o investimento de uma maneira geral? Para discutir esse lockdown e a Covid-19 na China, eu vou conversar com dois especialistas que já participaram com a gente e vão nos ajudar aqui, com certeza, a entender esse assunto. Frederico Martini, professor de Negócios e Logística Internacional do IBMEC BH. Professor, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Fabiano. Muito bom estar com vocês de novo, mesmo no contexto conturbado chinês. Exatamente. E o Gustavo Vaz, analista de investimentos da Atrio Investimentos. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, meu querido. Muito obrigado, Fabiano, por ter me chamado novamente. Espero contribuir de novo aí sobre essa loucura que está acontecendo na China. E essa dupla deu tão certo, essa dupla de especialistas deu tão certo para a gente discutir da outra vez a questão, né, envolvendo aí a movimentos internacionais, o que vai dando ali de alerta para a gente, que estão aqui os dois mais uma vez, vai ser muito bacana, uma visão da relação internacional econômica, uma visão da questão do investimento. Para a gente começar o programa, professor Frederico, Gustavo, a gente vai começar dando um parecer do que está acontecendo na China neste momento, trazendo um detalhe do que está acontecendo em uma das metrópoles. Aliás, são 45 cidades neste momento em lockdown. Vamos acompanhar. A TV chinesa mostra cenas de desespero, pessoas gritando, vários vídeos chocantes de Xangai, o centro financeiro da China, estão se tornando virais nas redes sociais em meio a um bloqueio severo para impedir a propagação da Covid-19. A maior cidade da China está fechada desde o dia 5 de abril como parte da política zero Covid do país. Todas as 26 milhões de pessoas da cidade foram obrigadas a ficar em casa. Xangai é o epicentro do atual surto de Covid, mas não está sozinho. Analistas estimam que bloqueios totais ou parciais estão em vigor em 45 cidades chinesas, afetando 1/4 da população e cerca de 40% da economia. E a gente está acompanhando essas imagens e tive a oportunidade também de entrar em contato com uma brasileira que mora em Xangai. E ela nos relatou como está sendo esses últimos 15 dias de fechamento total. Vamos ver. Alguns mercados pegaram e porque eles estavam assim com a operação em 10, 20%, né, das pessoas, porque alguns mercados estavam abertos. Então, essa questão toda fez com que eles criassem uma caixa emergencial. Então, era uma caixa padrão com algumas comidas dentro. Então, tinha, por exemplo, macarrão, molho de tomate, aí, sei lá, leite, sabe? Essas coisas mais básicas numa caixa padrão mesmo. Só que, imagina uma cidade de 26 milhões de habitantes, onde todo mundo tá preocupado com comida. Então, pra gente conseguir comprar esta caixa emergencial, por exemplo, parecia muito aquela... Sabe quando a gente vai... meia-noite tem um festival, tem um show que todo mundo quer, e você tem que ficar, tipo, meia-noite, tipo, apertando pra ver se você consegue comprar. Então, tava nesse nível, assim. A grande questão é a logística, né, e a quantidade de suprimentos está mais escassa. Então, o que eles fazem? Muitos mercados falam, olha, só consigo entregar para você se vocês comprarem 10 mil ovos. Então, o que a gente fez e o que todo mundo está fazendo? Cria um super grupo no WeChat, que é como se fosse o WhatsApp do condomínio, e aí todo mundo, a gente faz uma lista. Quem quer ovos? Então, quando
50 pessoas quiserem 30 ovos, aí sim a gente consegue fechar a compra. Então, ultimamente, a gente não tá saindo desses grupos do WeChat, né, do WhatsApp daqui, para conseguir alguns alimentos. Então, no começo, essa questão da alimentação foi muito preocupante. Agora, a gente já tá mais tranquilo, tá? Então, a gente tá aqui de quarentena faz mais ou menos 15 dias. O outro lado do Rio tá um pouco mais e alguns prédios estão ainda a um período mais longo. Então, vai variar de região para região, tá? Então, essa é a situação da comida aqui em Xangai. Pois é, apresentei esses dois VTs para a gente começar o programa, para a gente trazer você, telespectador, telespectadora, para o que está acontecendo na China. Não está sendo algo muito distante do que a gente viveu. Aliás, tem muitas características diferentes, mas a gente também teve um isolamento, mas não um isolamento tão severo. Professor Frederico Martini, a gente, neste momento que vê essas imagens, né, vindas da China, uma metrópole que teve Covid zero desde o início da pandemia, e de repente começa a ter esse problema, esse dilema, quando o mundo começa a se organizar, inclusive o Brasil, né? Queria que primeiro a sua impressão dessa Covid-19 no que diz respeito a esse embate aí da população, dessa relação complicada da população com os fechamentos, e o que isso vai, de certa forma, resvalar na gente. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, Fabiano, é que todo isolamento ele cria um estresse muito grande, porque ele vai acabando num efeito cascata, ele resulta num efeito cascata. Não só do lado psicológico, mas do lado econômico e por aí vai. No caso da China, como você pega Xangai como o exemplo que foi dado aí, você tem uma cidade de 26 milhões de habitantes com lockdown muito do top-down, ou seja, ninguém sai, e isso acaba afetando várias áreas, como, por exemplo, você fala de uma situação portuária, onde você tem um escoamento da produção chinesa, das exportações chinesas paradas. E não é só porque o porto está fechado, porque os outros serviços também vêm em efeito cascata sendo fechados. Então você tem a parte do despachante aduaneiro, do desembaraço aduaneiro fechado. Você tem, como essa moradora lá fala, a questão logística, você tem caminhões que não estão trabalhando. Então você não consegue fazer o escoamento da produção. E isso vai caindo sobre vários outros segmentos da sociedade. Então, acaba gerando um mal-estar geral para a cidade como um todo e para a economia chinesa também, que já está sendo previsto aí um decréscimo dessa economia, a não ser que esse lockdown, segundo o governo chinês, é só se não tiver mais nenhum caso que eles voltam a flexibilizar esse lockdown. Então, até o final de abril, para você ter uma ideia, não há previsibilidade alguma de retomada de uma normalidade em termos desse, vamos assim dizer, desse ponto de ficar um pouco mais leve, né, de abrir um pouco essa questão da movimentação das pessoas e dos serviços ali dentro. Nós já estamos trabalhando com essa questão de que, se maio acabar esse lockdown ou flexibilizar mais esse lockdown, a economia chinesa e a população chinesa têm total condição de restabelecer as funções que estavam, e pelo tamanho, pela potência do país, acredita-se que esse impacto pode ser minimizado, mas vai depender muito de como que esse governo chinês fará essa abertura de cidades tão grandes como o caso de Xangai. E quando a gente fala de cidades tão grandes como essa, né, professor, a gente está falando aí de cidades industriais, né? Inclusive tem imagens de Xangai daquele céu encoberto até, né, da poluição, né, da indústria, ou seja, é uma cidade industrial demais, para trazer um pouco para a realidade de quem conhece cidade industrial em Contagem, multiplica por 1000, né, quando você chega ali na China, você multiplica por 1000 o que acontece na cidade industrial, ou seja, indústrias fechadas. E o detalhe é que nesse fechamento acontece algo muito diferente do que aconteceu, por exemplo, no Brasil, porque em Minas Gerais, por exemplo, a indústria foi considerada item de primeira necessidade. Não houve um fechamento da indústria no Brasil, de certa forma. Houve talvez uma dificuldade de demanda, uma dificuldade de entrega, mas aí que chega no ponto, a entrega. Além de não ter a produção,
temos aí a chance de vários produtos importantes na área médica, na área de alimentação, não chegarem para as pessoas, professor? Há possibilidade disso acontecer devido a esse lockdown? Sim, há essa possibilidade, Fabiano, pelo seguinte, os prestadores de serviços ali, eles também estão proibidos de circular devido a esse lockdown, a não ser casos específicos previstos pelo governo chinês. Então, você não tem essa flexibilização, você não tem esse livre-arbítrio de ir e vir. Então, produtos ali realmente podem faltar, quanto mais no abastecimento de uma cidade como essa. Você tem um outro fator aí, que é a questão do acesso das pessoas. Então, você vai ter, como essa moradora ela fala, você tem que trabalhar de uma forma muito mais comunitária, muito mais de uma forma integrada com outras pessoas para que esse produto chegue. E acaba que você entra em questões do tipo, eu não preciso disso, eu preciso daquilo outro, e começa esse tipo de estresse também do que realmente vai chegar. Então, o abastecimento da cidade ele fica comprometido, como também a saída de produtos também está comprometida. Não chega e nem sai, a verdade é essa. E para aqui, se você, como bem coloca uma comparação com o Brasil, nós não tivemos um lockdown tão severo quanto esse da China, e lá, como ela também coloca, e como a gente tem acompanhado, algumas cidades estão abertas, servindo aí como opções de remessa de mercadorias ou de saída de mercadorias, como é o caso de Ningbo, mas mesmo assim deficitário, porque essa logística interna e integrada do país, no caso China, está comprometida neste momento de abril. Como eu falei, se o governo flexibilizar, em maio, a retomada ela consegue acontecer de uma forma sustentável e crescente. Mas, por hora, a gente está tendo esse problema de tanto de chegada quanto de saída de produtos dali. Gustavo, e nesse cenário todo, como é que fica o investimento, rapaz? Como é que a gente pode já imaginar essa complicação toda na China, quando a gente pensa que os 49 minutos do segundo tempo termina a partida, tem a prorrogação da Covid e toda essa complicação, e como é que fica o investimento, portanto? Olha, é uma pergunta até complexa, porque a gente está falando não dos problemas que estão acontecendo sobre o lockdown no Brasil, né? A gente está falando ainda lá na China. Então, tem alguns tipos de investimentos que têm alguma correlação direta com a China, né? Então, se a empresa na qual você está investindo na Bolsa de Valores, por exemplo, ela é completamente dependente da demanda chinesa, isso pode, obviamente, afetar aquela empresa diretamente. Mas a Bolsa de Valores, colocando ela em específico, ela é um lugar onde tem ali cerca de 800 outras empresas, né? Então, não necessariamente você precisa se preocupar tanto assim com o que está acontecendo lá. Porque a gente tem que lembrar também que o lockdown em si, ele é uma decisão política, né? Quem toma essa decisão é o governo, né? Então, o que a gente pode ter receio é, obviamente, não seguir ou seguir o que está acontecendo lá na China, aqui no Brasil. Se voltar novamente restrições mais drásticas, aí eu não estou falando nem perto do que está acontecendo lá na China, mas se voltar algumas restrições para o mercado brasileiro, e eu digo em qualquer situação, sem a parte arbitrária de que tal setor é melhor do que tal setor, se acontecer algum tipo de restrição, aí com certeza vai afetar diretamente quase que todos os investimentos. Por quê? Uma vez que acontece o lockdown, automaticamente você para a máquina produtiva. Isso afeta trabalho, isso afeta a linha de suprimento inteira, isso afeta diretamente a arrecadação, logo afeta imposto, inflação e juros. Então, dessa maneira, os investimentos, que tudo tem a ver com inflação, com juros, com capacidade produtiva, também, obviamente, será afetado. Então, a gente tem que ficar de olho se os nossos governos não seguirão as tomadas de decisão do lockdown. Sobre essa questão do governo brasileiro, a gente vai para o intervalo e volta porque tem novidade em relação a isso. Teve no último domingo o pronunciamento do ministro da Saúde, retirando a emergência no que diz respeito à Covid-19, e a gente vai analisar isso também,
tanto da forma das relações internacionais, de logística, quanto também da forma do investimento. Já já a gente volta.